Olá, eu sou a professora Janete Ribeiro, nós estamos aqui na Escola de Inteligência Artificial e hoje nós vamos falar sobre infraestrutura de dados. A nossa agenda começa falando da infraestrutura em ambientes de nuvem, clusters, nodes e ferramentas de open source. Bom, vamos começar aqui pela arquitetura tradicional de Data Warehouse e Business Intelligence, que eu acredito que vocês já devam conhecer. Bom, dentro dessa arquitetura tradicional, nós normalmente temos uma área de OLTP, que tem um sistema operacional, os arquivos estruturados, as ferramentas de staging, as ETLs, para fazer a conexão entre os diferentes arquivos em uma base de dados, o Data Warehouse em si, onde você tem um modelo de dados, um metadados, você tem o resumo dos dados, os dados brutos, que, por sua vez, ao final, geram aqueles nossos conhecidos cubos de visão OLAP. E você tem uma visão tridimensional dos seus dados, para gerar análises de mineração de dados, relatórios, enfim. Esse é um ambiente mais conhecido, mais tradicional de armazenamento e tratamento de dados. Bom, agora nós vamos ver como ficaria para uma solução de Big Data. Como vocês podem ver, normalmente as soluções de Big Data, elas convivem com o ambiente de Data Warehouse. Então, ele conversa com o Data Warehouse, com os dados internos da empresa, os seus datamates, seus bancos de dados relacionais, mas ela tem um ambiente, separado, onde ele recebe informações externas. Aqueles dados que, acredito, vocês já devam ter ouvido falar, não estruturados. Como a gente conversou no módulo anterior, os dados que vêm para a área do Big Data podem ser imagens, som de equipamentos que são os sensores, os IoTs, das redes sociais, enfim. São informações com formatos diferentes daqueles tradicionais que as empresas têm, os seus ERPs, as suas planilhas, essas que são considerados dados estruturados, porque eles têm colunas, nomes, eles vêm de uma forma, digamos, já tratada. Já os dados de streaming, que são os dados de imagem, de som, enfim, eles não vêm dessa maneira, eles são tratados depois. Por isso existe um ambiente que foi desenvolvido, uma técnica que nós conhecemos como open source, que são dados abertos, que várias pessoas contribuem para a produção desses aplicativos, desses softwares. E o mais conhecido, que foi o inicial dentro dessa área de Big Data, é o que nós chamamos de ecossistema Hadoop. Essa solução, o que ela faz? Ela distribui esses arquivos de grandes volumes, de uma forma tal que ele é processado com maior rapidez e depois disponibilizado para uma área de tratamento de dados, para que a gente possa, acoplar esses dados a uma base de dados relacional, estruturada, e daí, então, extrair os nossos famosos insights, gerando relatórios e análises. Bom, aqui, de uma forma bem simplista, eu tentei desenhar para vocês como funciona, em termos de hardware, este ambiente de Big Data. Você tem, de um lado, a sua rede convencional, de servidores, com um servidor de acesso ao Active Directory, um servidor de arquivos, o File Service,
o MDM e um e-mail server. Do outro lado, nós teríamos aí o ambiente de Big Data, que é um node controlador com os seus nodes escravos, né? Não se preocupe que aqui a gente não está falando de escravatura, é que eles são dependentes desse controlador. Ele distribui os dados, né? O node controlador recebe o maior volume de dados e ele vai distribuindo para esses, digamos, pequenas partes que são os nodes escravos, para que com isso ele ganhe o balanceamento e a velocidade na transmissão e armazenamento dos dados. Aprofundando um pouquinho aqui, só para vocês verem aí como é a carinha desses nodes, né, do mestre e seus escravos, enfim. Dentro do MapReduce, né, o que ele faz? Essa camada ele vai receber uma tarefa, né, um dado, ele vai distribuir esse dado para os seus nodes escravos e ele vai dar como se fosse um index, né, um nome para esse dado e vai direcionar ele para o data node. Então, assim, o que ele faz? Ele recebe um pacote, ele nomeia aquele pacote e desquebra ele em pequenos pedaços. Para que você, como ele vai ter que recuperar depois para formar esse arquivo novamente por inteiro, ele dá a cada um deles um name node, um label, né? Um nome para que ele possa indexar e saber que aquele dado é referente ao arquivo tal. Para ele, no momento de juntar tudo de novo e devolver para o outro lado, ele conseguir juntar os pedacinhos da forma mais correta. Então, é esse o processo que ele faz a cada uma das transmissões para estar distribuindo os dados nesses diferentes nodes e depois organizando, concatenando todos eles e transmitindo. Com isso, ele ganha velocidade e maior disponibilidade de estar fazendo o armazenamento, né, maior capacidade de armazenamento das informações, né? E isso, digamos, é o grande ganho que essa arquitetura deu para que nós consigamos aí, digamos, receber e armazenar esses volumes gigantescos de dados. Bom, aqui abrindo um pouquinho como funciona uma infraestrutura no que nós chamamos ambiente de nuvem. O ambiente de nuvem, ele pode existir de três maneiras. Um tipo de ambiente seria o que nós chamamos de on-premise, que é o ambiente proprietário, né? Uma nuvem própria de uma única empresa. Nós temos também a rede pública, né? Que é uma cloud, uma nuvem pública. O que seria essa nuvem pública? Ela é compartilhada por todos, né? A web, né? A internet, ela é uma nuvem pública, né? Todos nós acessamos. E as nuvens privadas, o private cloud, né? Que aí seriam empresas que prestam serviços de armazenamento e distribuição de dados. Um exemplo seria a própria Microsoft, a Amazon, enfim, essas empresas elas têm a sua nuvem e elas prestam serviços de nuvem para outras empresas. Aqui detalhando como funcionam esses serviços de nuvem. A nuvem pública, normalmente ela oferece serviços de aplicativos, de software, como serviço. Um exemplo bem prático disso é o Windows, né? Hoje em dia, quem tem o Windows dentro do seu notebook em casa, você não tem nada instalado dentro do seu equipamento em casa, do seu hardware, como eram algumas décadas atrás. Hoje, todos os seus dados, a infraestrutura do seu sistema operacional, o Windows, o Office, ele está numa nuvem pública
que você utiliza o serviço. Outra forma que existe de uma nuvem privada é a plataforma como serviço. A Amazon tem esse serviço de plataforma, então você, quando contrata o serviço da Amazon de nuvem, você contrata todos os softwares dela e a infraestrutura dela. E sim, a IBM também tem isso, a Microsoft e várias outras empresas, né, provém esse tipo de serviço. E uma terceira opção, seria comunitária, é quando ela provê só a infraestrutura. Nesse caso, né, conhecido como IaaS, você estaria utilizando só, digamos, o hardware da nuvem que você contratou. E você estaria instalando lá softwares e aplicativos seus, né, on-premise que você comprou uma licença ou não, né, um aplicativo open source seu, você vai estar utilizando dentro daquele ambiente, daquela hardware, daquela nuvem da empresa que está provendo para você. E existe aí também uma quarta opção, que é você ter uma nuvem híbrida. O que seria isso? Você ter parte dos seus serviços no seu ambiente interno, on-premise, e parte deles alocados em nuvem. Então você estaria, né, usando os dois tipos de serviço ao mesmo tempo. O que, digamos, você ganha com, né, esses serviços em nuvem? Um amplo acesso à rede, né, um pool de recursos, uma elasticidade maior, os serviços são mais mensuráveis, você consegue, né, ver exatamente o quanto você está usando em termos de hardware, né, de tempo de armazenamento e de carga de dados. É um ambiente em que você pode, de repente, num momento específico, vamos supor que você é um varejista, e aí você tem aqueles picos de vendas no seu site. Não é sempre que você vai utilizar, né, vai ter um grande volume de acesso ao site, mas nas épocas de datas festivas, né, Natal, Dia das Mães, você tem lá picos de acesso muito grandes. Se você tem um ambiente em nuvem, você consegue administrar isso melhor. Você só vai pagar quando usar mais, né? E no resto do ano que você usa menos, você paga menos. Sai mais em conta do que você manter uma infraestrutura para atender só essas datas, né? E no resto do ano você gasta com aquele ambiente, mas você na verdade não, você o subutiliza. Então, esses são alguns dos ganhos. Sem falar no ganho em termos de segurança, porque você vai ter profissionais especialistas em segurança de rede, em segurança de dados, cuidando do seu ambiente, né? Você não vai ter que, digamos, despender esse custo para profissionais da sua empresa. Você manter uma equipe super especialista em algo que não é o foco da sua empresa. Então, existem, digamos, vantagens técnicas e vantagens também de negócios, vantagens financeiras para a empresa que adota o ambiente de nuvem. Bom, agora nós vamos falar sobre essas ferramentas open source, né? O que são essas ferramentas? O conceito open source é um conceito de, digamos, desenvolvimento colaborativo. São várias pessoas que vão aprimorando e desenvolvendo aquele software, né, aquela solução, e compartilhando isso, né, de uma forma, digamos, gratuita dentro de um ambiente comum a todos. A solução, como nós comentamos lá no início, a DUP, né, que é conhecida como o ecossistema DUP, ela começou dessa maneira. E várias empresas, né, hoje em dia, empresas renomadas como Microsoft, a própria Amazon, hoje elas também
além de terem as soluções específicas delas, né, para o ambiente de Big Data, elas também são, digamos, compatíveis com as soluções do ecossistema Hadoop. Então, você mesmo, digamos, utilizando a infraestrutura de uma dessas empresas que tem os softwares licenciados dela, você pode utilizar essas ferramentas open source no ambiente delas. Tão grande foi, digamos assim, a adoção, né, pelas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, a essas ferramentas que, tirando aí, digamos, o custo de aquisição de uma licença, acabaram, digamos, viabilizando, tornando factível para a pequena e média empresa a utilização desses recursos de Big Data. Bom, aqui entrando, né, tecnicamente no que seria a arquitetura desses softwares para você atuar numa infraestrutura distribuída de Big Data, nós temos aí praticamente 7 camadas. Uma das camadas iniciais é a camada de ingestão ou upload dos dados, que é a número 1 aqui, essa vermelhinha, né? Que é aquele, como nós mostramos no slide anterior, onde você recebe as informações oriundas dos equipamentos inteligentes, das redes sociais, enfim, os arquivos que você recebe externamente ou colete através de, enfim, de robôs fazendo scraping na internet. Todos esses dados não estruturados, eles fazem um upload através dessa primeira camada. Essa primeira camada é que vai estar levando esses dados para, como eu comentei no slide anterior, para o sistema HDFS do Hadoop, que vai fazer aquela distribuição dentro dos nodes, né, do arquivo gigantesco que você está lá recebendo, vamos supor, de um equipamento de um IoT. Aí existe uma outra camada que seriam das interfaces, também conhecidas como APIs, que, como eu comentei, esses dados eles vêm num formato não estruturado. Então, algumas empresas criaram ferramentas para fazer, digamos, essa interface entre esses dados que vêm de uma forma não estruturada e outros dados que ele vai agregar e que você já tem internamente. Então, as interfaces elas fazem essa comunicação entre esse dado bruto e dados tratados. Existe aí uma quinta camada, que é a camada de execução de jobs. O que seria isso? É uma camada onde você vai determinar os momentos de atualização tanto dos dados que você recebe externamente, né, vamos supor lá dos IoTs, das redes sociais, quanto dos dados que você recebe internamente. Lembra que eu mostrei no slide anterior para vocês do Data Warehouse da empresa, do ERP da empresa. Permeando isso tudo, sempre nós vamos ter uma camada de segurança dos dados, que é muito importante, principalmente quando nós falamos aí desses grandes volumes de dados que vêm de fontes diversas. Você tem uma camada de acesso que só as pessoas autorizadas é que vão poder fazer essas atividades, seja de subir, fazer um upload de dados, armazenar, jogar para uma interface ou criar um job, enfim, tudo isso é controlado por esses aplicativos, para essas soluções da camada de segurança. Bom, aí nós temos uma área que seria a área de tratamento de dados. O que seria esse tratamento de dados? Seria exatamente no momento em que você vai extrair desse dado bruto, que você foi coletado dos equipamentos, das redes sociais, aquilo que é útil para a sua empresa, o que tem valor, lembra dos 5 Vs. Então aí você vai fazer todo esse tratamento, selecionando, combinando diferentes fontes, diferentes bases, aplicando modelos estatísticos,
para tornar esse dado que nós denominamos como um dado consumível. Bom, ele vai ser consumível por quê? Normalmente, por ferramentas que a própria empresa desenvolve para criar, né, os seus estudos, a sua tomada de decisão, a sua estratégia interna. Nós temos aqui três opções de ferramentas. Existem ferramentas de busca, que seriam para disponibilizar esses dados tratados para um outro aplicativo ou para um usuário final. As ferramentas de machine learning, deep learning, que aí entra, digamos, o que nós chamamos de modelos estatísticos, inteligência artificial, que vai estar extraindo os insights ou gerando novos serviços, novos produtos, né, para essa empresa. E a ferramenta de visualização de dados, que pode ser um gráfico, um relatório, enfim, ou um painel, né, que a gente conhece como um dashboard, para que a empresa possa monitorar essas informações. Existe uma sétima camada que a gente chama de DevOps, que é o operacional de desenvolvimento, onde é, digamos, orquestrada todas essas, digamos, execuções do processo, desde a coleta, né, o armazenamento, o tratamento, a produção de relatórios, enfim, todo esse manuseio dos dados. Essa camada, né, de DevOps, ela normalmente, como vocês podem ver aqui, elas estão, né, cada uma de um lado, elas andam juntas, tanto a segurança quanto a camada de DevOps, porque ela é, na verdade, uma governança desse ciclo de vida dos dados. Muito importante para as empresas, para que elas possam ter aí a gestão em toda a parte de controle de privacidade e de acesso aos dados, que hoje em dia é regido por leis tanto brasileiras como algumas leis internacionais, que é a LGDPR, que é uma lei europeia, mas que é válida no mundo todo. Bom, aqui eu trouxe para vocês os nomes de alguns aplicativos, de algumas soluções do ecossistema Hadoop para cada uma dessas camadas. Para a camada 1 de ingestão de dados, nós temos algumas soluções como Flume, Scoop e Kafka. Dependendo do tipo de ingestão de dados que você vai ter, né, se é uma ingestão de dados real-time, se é pré-determinado, enfim, você seleciona algumas dessas ferramentas. Na camada de segurança, tem aqui algumas soluções também muito conhecidas do ecossistema Hadoop, o Knox e o Sentry. Eles fazem toda essa gestão de acesso, de controle de senhas, de permissões. Na camada HDFS, temos lá o Hadoop HDFS, que faz todo aquele controle e distribuição dos arquivos, dos dados na hora de entrada dentro dos nodes, enfim, dos clusters que vão armazenar esses dados. E nós temos aqui alguns tipos de bancos de dados para dados não estruturados. O MongoDB é um dos mais conhecidos, mas tem também o Cassandra e o HBase, que também são opções para armazenamento desses dados não estruturados. Para a camada de interfaces, gerações de APIs, né, que fazem aquela comunicação entre esses arquivos não estruturados e outros arquivos estruturados, tem algumas ferramentas como o Agro e o Dremio. Para execução desses jobs, desses serviços, nós temos aí o Hadoop MapReduce e o Hadoop Arm, que são, digamos assim, os mais conhecidos, os mais comuns, né, dentro dessa área para execução dessas atualizações, né, a subida, o upload desses dados coletados, né,
através de diferentes fontes. Dentro da área de tratamento desses dados, digamos que as ferramentas mais conhecidas, mais comuns, né, do ecossistema Hadoop são o Hive, o Pig e o Spark. Normalmente, a maioria, né, das empresas que começaram nessa área utilizam essas ferramentas. Como ferramenta de busca, tem o Lucene e o SOLR, também são do ecossistema Hadoop. De Machine Learning, existe o Mahout e o Apache Drill. Mas aqui, com certeza, as mais conhecidas e mais utilizadas são as ferramentas Google, o TensorFlow, do Google, as ferramentas da Amazon, as ferramentas da Microsoft e o nosso conhecido Watson da IBM. As ferramentas de visualização, nós temos essas duas soluções que são open source, o Neo4j e o Apache Virograph. Mas, assim, os mais conhecidos do mercado são o Tableau, o Power BI, que são soluções que são cobrados licença. Das ferramentas de DevOps, nós temos aqui o Ozzy, o Zookeeper e o Airflow, que também são muito populares em vários ambientes. Assim, mesmo, digamos, empresas como a Microsoft, muitas vezes ela utiliza o Airflow dentro do ambiente dela. É uma excelente ferramenta nessa parte de controle de jobs. Bom, como vocês podem ver aqui, existem diversas ferramentas, né, dentro desse ecossistema de administração e gestão de dados de Big Data. Se tornar um especialista em todas elas realmente requer um certo tempo e uma certa dedicação. Então, vocês veem que existe aqui uma gama bem grande de diferentes, vamos, ambientes para você buscar se especializar. Aqui eu trouxe para vocês esses mapinhas, até para que vocês possam ter aí uma visão de como funciona essa área. No início digamos, da utilização das ferramentas de Big Data em 2012, nós tínhamos aí, como eu coloquei para vocês lá, o Hadoop como o grande iniciador nessa área de processamento distribuído. Tem também as soluções ali Cloudera, que foram muito divulgadas naquele momento. E os mais conhecidos, Microsoft, Amazon, Oracle, enfim, criando ali as suas soluções. Olhando aqui para o outro mapa das ferramentas em 2020, fica praticamente impossível de vocês lerem todas as marcas que existem aí. Bom, muitas daquelas estão aí novamente presentes nos vários bloquinhos ali de diferentes ofertas de soluções. Se antes nós tínhamos ali algumas verticais, como a parte operacional, infraestrutura, a parte de análise, visualização, bom, hoje existem muito mais opções de serviços relacionados a Big Data e, é claro, dentro de cada um dos subserviços, das subofertas, existem aí N aplicações disponíveis para resolver diferentes problemas. Como a gente havia comentado no outro módulo, o Big Data hoje atinge diversas áreas de todos os setores da economia. Então, várias dessas soluções foram criadas especificamente para atender esses diferentes segmentos da economia. Então, existem soluções específicas para o setor médico, para o setor financeiro, enfim, para a agricultura, cada uma dentro das suas especificidades.
enfim, e se tornando aí, digamos, cada vez mais complexo para um cientista de dados aprender novas soluções e se aprimorar. Bom, o que nós vimos até aqui? Nós vimos a arquitetura de BI e de DW tradicional versus a arquitetura de Big Data. Vimos também como funciona a infraestrutura de hardware para Big Data, né, os clusters, os nodes. Vimos também as diferenças entre um ambiente on-premise e um ambiente de cloud computing. Vimos as ferramentas de open source que são mais conhecidas para o ambiente de Big Data. Vimos a evolução das soluções para o ambiente de Big Data. Bom, aqui mais uma vez eu deixo aqui algumas recomendações para vocês de alguns livros que vocês vão poder se aprofundar um pouco mais em termos de como funciona a infraestrutura de Big Data com as ferramentas de open source, como funcionam as ferramentas de análise dentro do ecossistema Hadoop, né, um guia de, digamos, implementação dessas soluções em alta escala, né, e como selecionar as melhores arquiteturas e desenhar a melhor arquitetura Big Data dentro de um ambiente Hadoop. Eu acredito que com essa literatura. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado hoje e nos encontramos aí no próximo módulo. Até mais!